Sr. Buffett, meu nome é Hutch Vernon. Sou de Baltimore, Maryland. Sei que o senhor lê muitos e muitos relatórios anuais. Queria saber o que exatamente o senhor procura neles, se puder compartilhar com a gente. Mas minha curiosidade maior é, existe algum tipo de informação adicional que o senhor gostaria que as empresas fossem obrigadas a divulgar nos relatórios financeiros? Ou que a SEC exigisse nas demonstrações, nas procurações, ou em outras comunicações com os acionistas? Queria ouvir a opinião dos dois, do senhor e do Sr. Munger. A principal coisa que eles não podem obrigar em um relatório anual, mas que eu gostaria de saber, é o máximo possível sobre quem está comandando a empresa, como essa pessoa pensa sobre o negócio e o que realmente está acontecendo dentro da companhia. Em outras palavras, eu gostaria de um relatório que fosse igual àquele que eu receberia se fosse dono de metade da empresa e tivesse passado um ano fora. Ao voltar, meu sócio, que ficou com a outra metade, me enviaria esse relatório para me atualizar. A SEC exige um monte de informações. Algumas são úteis, mas há uma intenção por trás de como o relatório é escrito. Se ele for mais um material promocional de vendas, aí já não me interessa tanto. E não vejo como obrigar por lei esse tipo de informação que eu gostaria, mas é esse o tipo de relatório que procuro. Quando leio relatórios, o que quero é entender, de forma geral, o que está acontecendo nos mais diversos negócios. Se possuímos ações em uma empresa de determinado setor, e existem outras 8 empresas no mesmo setor, eu quero estar na lista de envio dos relatórios dessas 8 também, porque eu não consigo entender como a minha empresa está indo sem entender o que as outras estão fazendo. Quero ter uma noção sobre participação de mercado, margens, tendências de margem, tudo isso. Eu não posso ser um dono inteligente de um negócio se não souber o que está acontecendo no setor. Então tento extrair essas informações dos relatórios. Se estou pensando em investir em uma empresa específica, quero entender o negócio dela e quem são as pessoas que a estão dirigindo. Ao longo dos anos, ler muitos relatórios tem sido bastante útil para decisões de negócio na Berkshire. Se possuímos uma empresa por completo, gosto de ter ações dos concorrentes só para acompanhar o que está acontecendo. Quero ser capaz de avaliar com inteligência como nossos gestores estão indo. E não posso fazer isso sem entender o cenário em que eles operam. É impressionante como você pode se sair bem no mundo dos investimentos só com o que eu chamaria de informação externa. How well you can do in investing really with what I would call outside information. I find inside information, I'm not sure how useful that is, but informação privilegiada? Olha, nem sei o quanto isso realmente ajuda. Você não precisa entender todas as empresas do mundo. Só precisa entender muito bem aquelas em que está pensando em investir. E dá para fazer isso sozinho. Ninguém vai fazer por você. Na minha visão, você não vai tirar nada de útil de relatórios de corretoras de Wall Street. É preciso ir atrás por conta própria e realmente se aprofundar. Acho que em 40 anos, a gente nunca teve uma ideia que veio de um relatório de Wall Street. O que eu noto é que leva bastante tempo para ler um relatório anual, mesmo de um negócio relativamente simples. Se você realmente está tentando entender, não é nada fácil. Eu diria que, numa empresa que realmente nos interessa, mesmo sabendo o que pular e o que ler, vamos gastar de 45 minutos a 1 hora por relatório. E se houver 6 ou 8 empresas no setor, isso já vira 6 ou 8 horas. E ainda tem os trimestrais e muito mais. A maneira de entender negócios é absorvendo informação, refletindo sobre o que importa e o que não importa, e conectando uma coisa com outra. Esse é o trabalho. Você não consegue isso olhando para um monte de numerozinhos, subindo e descendo num gráfico, nem lendo comentários de mercado ou revistas financeiras. Isso não vai te levar lá. Você não vai entender os negócios assim. E é aí que tudo começa e termina. Meu nome é Howard Winston, de Cincinnati, Ohio. Tenho uma pergunta. Vocês estão preocupados com a valorização crescente no mercado da Nasdaq
onde as empresas estão sendo negociadas por múltiplos da receita, tipo 10 vezes, 30 vezes a receita, em vez de múltiplos do lucro, como 10 vezes o lucro? Yeah. Well, we don't pay much attention to that. Bom, a gente não dá muita bola para isso. Durante toda a nossa carreira como investidores, o Charlie e eu sempre vimos centenas, talvez milhares de situações com preços ridiculamente altos, promoções de ações falsas e gente ingênua entrando no mercado acreditando em promessas que simplesmente não vão se realizar. E isso sempre aconteceu. E sempre vai continuar acontecendo. Mas isso não tem impacto para nós. A gente não tenta prever o mercado. Nunca tentou. E nunca vai tentar. O que procuramos são negócios extraordinários. Agora, o fato de uma parte do mercado estar meio maluca, pra gente, isso é irrelevante. No passado, até tentamos, quando mais jovens, apostar contra algumas dessas fraudes óbvias. E mesmo quando você está certo, mesmo quando são fraudes claras, é muito difícil ganhar dinheiro apostando contra elas. Não é difícil encontrar essas fraudes. E nem estar certo no longo prazo. O problema é que, mesmo assim, é muito difícil lucrar com posições vendidas. A gente tentou algumas vezes lá atrás. Hoje, a gente não olha para indicadores do mercado em geral, nem para PL, nem para múltiplos sobre vendas, nem para o que as outras empresas estão fazendo. A gente só foca no negócio. Se amanhã dissessem que a Coca-Cola vai sair da bolsa e só volta daqui a 20 anos, tudo bem. A gente tem cerca de 8% da empresa e manteríamos a posição sem problema nenhum. Se a notícia derrubasse o preço da ação, a gente provavelmente compraria mais. Porque o que importa mesmo é o que a empresa faz. O desempenho do negócio. Mike Assali, de Nova York. Minha pergunta é para o Charlie. Naquele discurso excelente sobre sabedoria mundana, você falou que deveríamos ter umas 100 ideias modelo na cabeça. Gostaria de saber, quais são os modelos mais úteis para entender consolidação de setores, extensão de produtos, integração vertical e, especialmente, quais modelos explicam quando vale a pena investir em varejo? E se o Warren quiser acrescentar ou discordar de algo, também adoraria ouvir. Muito obrigado. Fico feliz em responder a uma pergunta tão modesta assim. Veja, quando falei sobre ter 100 modelos mentais, eu quis dizer modelos amplos, de aplicação geral, que você usa várias vezes ao longo da vida. Mas quando você entra nessas áreas específicas, consolidação, varejo, integração vertical, aí já está falando de submodelos bem mais complexos. E, sinceramente, eu não domino todos esses submodelos. A verdade é que nós até conhecemos alguns. Mas a gente usa os modelos gerais, aplica e, às vezes, a luz acende. E quando ela acende, eles são muito úteis. Se você prestar atenção, vai perceber padrões se repetindo nos negócios. If you focus, you do see repetition of certain business patterns and business behavior. Mas o pessoal de Wall Street costuma ignorar esses padrões, o que é curioso. Talvez não seja interessante para eles aprenderem essas lições. Afinal, se você está ganhando dinheiro vendendo o futuro, talvez seja melhor esquecer o passado, né? Principalmente se não for você quem vai arcar com as consequências depois. Na Berkshire, a nossa abordagem é diferente da maioria. A gente age como se fosse durar para sempre. Então, por exemplo, nas nossas seguradoras, operamos como se fôssemos estar aqui para pagar todos os sinistros, hoje, amanhã e daqui a décadas. A gente não está pensando em se aposentar aos 65 e deixar o problema para outro. Isso significa que não faz sentido brincar com a contabilidade agora, porque um dia a conta chega. E vai ser a gente mesmo que vai pagar. There wouldn't be any sense playing games on accounting because it would catch up with us later on. Infelizmente, nem todas as empresas pensam assim. Coca-Cola pensa, Gillette também. Mas tem muita empresa por aí que só quer pintar um quadro bonito para os próximos 4 trimestres. A gente não pode fazer isso. Nosso horizonte é 2050 ou mais. E queremos que quando olharem para trás, digam, deu certo. As if in the year 2000.